A todos, né, enviando os nossos votos de paz, todos os irmãos, os outros, encarnados, desencarnados, desejando mais um dia e um momento de alegria. Vamos elevar o nosso pensamento, serenar nossas mentes, pacificar os nossos corações, pedindo ao Mestre Jesus que possa abençoar mais os nossos trabalhos do dia, que lhe envolva na sua luz, na sua doce santa paz, todos os irmãos que nos encontram, encarnados e desencarnados, que possa abençoar os nossos estudos, abrindo a nossa mente aos conhecimentos, os nossos corações, para que essa semente possa frutificar. E o Mestre amado Jesus, que nos inspire a simplicidade, a humildade, para que possamos dar início aos nossos estudos e que possamos ter uma semana plena de realizações no bem e no amor. E assim seja. Graças a Deus. Bom, só para a gente dar uma relembrada, né? Dos Atos dos Apóstolos, nós estamos na terceira viagem apostólica de Paulo, né? Ele finalizou a terceira viagem, então só para a gente dar uma lembrada aqui, só para a gente lembrar aqui, está dando para ver direitinho? Então, Paulo saiu de Antioquia aqui é na Síria, tá? E ele passa pela Ásia aqui, rodou isso tudo, teve uma despedida linda em Éfeso e veio para Tiro. Tiro é no Líbano, tá? Então, ele chega no porto de Tiro, finalizando a sua terceira viagem, passa em Ptolemaída, que também é na Síria ainda, e depois ele vai para Cesareia. Vou só mudar o mapinha aqui para ficar melhor. Então ele vai para Cesareia. Cesareia está aqui assim, aí Cesareia já é na Samaria. Então, se a gente vê o mapa, onde está Fenícia aqui, que esse mapa é antigo, é Líbano, ele vem com uma pontinha para cá. Aí aqui a gente já tem a Galileia de Israel hoje, do lado de cá, Síria, e aqui, mais para baixo, a gente tem Jordânia e vindo para cá, Iraque. Certo? Então, ele sai, chega em Tiro, né, no Líbano hoje, passa aqui por Ptolemaída, chega em Cesareia de Filipe, de Cesareia de Filipe, ele vem para Jerusalém. Isso é mais ou menos 120 quilômetros aqui da Samaria, onde mora Filipe, né, o apóstolo, onde ele se encontra com ele vem para Jerusalém. Aí ele teve aquela conversa com Tiago, uma conversa já de dois seres mais amadurecidos no Evangelho, direitinho, colocaram suas diferenças de lado, tiveram uma conversa muito positiva, e ele opta por se dirigir ao templo para cumprir o tal do sacrifício nazareu, que na verdade, nós vimos, a Lorena falou com a gente semana passada, era uma cilada para humilhar Paulo, né? Eles na verdade queriam que Paulo fosse humilhado publicamente. E Paulo vai para o templo humildemente cumprir o pedido de Tiago, que ele considerou um dever para com o Evangelho. E ele, antes de ir, já sabia que era uma tentativa de humilhação, uma infantilidade a modo farisaica, né? Que era aquela coisa agressiva deles contra o que eles se consideravam inimigos. Certinho? Então, vamos lá, o Adilson vai falar dessa parte dele no templo de Jerusalém.
Aqui ficou tranquilo? Beleza, tá bom. Dando sequências ao estudo, Paulo continuou no templo, né, cumprindo aquele processo de purificação segundo os ritos judaicos. Já estava na véspera para concluir esse processo, foi quando começou a aparecer alguns judeus mais exaltados e saíram gritando no meio da multidão: esse homem é traidor, esse homem prega por toda parte, esse homem prega contra o povo, prega contra a lei. E ainda introduziu um grego no templo. E esse grego, acho que é o Trófimo, né? Acho que ele é filho de pai grego, ele é judeu, mas filho de pai grego. Né? Então foi um tumulto danado. Né? Em meio às acusações, insultos, agressões, eles amarraram Paulo e levaram para o meio do pátio. Disse que queria matá-lo ele. Paulo, então, começou a entender a sua vinda a Jerusalém. Jerusalém, isso mesmo. E compreendia a sutileza da circunstância, né, que levaram ele a Jerusalém. E, primeiro, a reconciliação com o Tiago. E, em seguida, a oportunidade dele provar a sua fé a Jesus. E ele continuou refletindo. Em Jerusalém, o mesmo mestre divino, o Salvador dos homens, né, que trouxe a sua mensagem de amor, padeceu pela redenção das criaturas. Gesiel, um discípulo devotado, amoroso, né, foi sacrificado pelo amor do Evangelho. E ele? Né, e fazer esse questionamento para ele. E ele? Né, e ele dizia: será que o destino não estava clamando, cobrando um resgate doloroso para ele? Não seria justo padecer pelo muito que martirizou os cristãos? Então ele ia refletindo, e essas reflexões devem servir até de consolo para ele. E nessas alturas, né, já estava ferido, né, machucado, e foi quando Trófimo e Lucas chegou com socorro, porque eles tinham ido pedir socorro, então encontraram os guardas lá, levaram os guardas lá, que falaram que estava tendo um tumulto, né? Os guardas lá foram lá para apaziguar. E os guardas chegaram lá, até surpresos, né? Porque tanto xingamento, tanto ódio, né, que se ouvia e via no rosto daqueles israelitas, né? Cada um falava uma coisa, os guardas também não estavam entendendo nada. Então, levou eles ao guarda a pensar: esse malfeitor desceu os mesmos que anda rondando, fazendo terror nas províncias, nas regiões lá. Então, o que eles fez? Mandou algemar e levar Paulo para a prisão. E aí encerra aqui os nossos estudos de hoje. Mas, para nós tirar uma reflexão sobre esse assunto, né, esses acontecimentos, vamos lá em Paulo, porque Paulo diz: e ele?
ele sofria isso tudo, ou estava para sofrer isso tudo, mas não reclamava de nada. Né? Era um discípulo disciplinado, né? Submisso à lei. Agora, e nós? Né? Possamos fazer essa reflexão para nós. E a maioria das vezes, seja qual problema nós enfrentamos, e nós estamos sempre na reclamação. Será que somos inocentes, né? Vítimas de alguma coisa? Vítimas da lei? Na verdade, todos nós somos devedores da lei. Então, vai uma reflexão para todos nós aí, no íntimo de cada um. Então, eu acho que todos nós devemos reclamar menos, trabalhar e servir mais. E fazendo o que Paulo fez, sempre agradecendo a Deus as oportunidades de resgate, de reparação, faz parte do nosso crescimento. E era isso que tinha para a nossa reflexão da noite, da tarde. Então, é isso, pessoal. Paulo, aí nesse momento, preso, né, pelos romanos, né, lembrando que os judeus viviam sob a dominação romana. Né? E Paulo era um defensor de Jesus, que parte desses judeus acreditavam que era o Messias, mas grande parte, principalmente os fariseus, não aceitavam que Jesus seria o Messias prometido pelos profetas. Mais de 1000 anos antes de Cristo, esse Messias já era prometido. Então, essa era a intriga, os fariseus com Paulo, com os cristãos, né, com os judeus que aceitaram Jesus como Messias, mas o povo hebreu sob o jugo romano. Então, quando Lucas e Trófilo, né, foram lá pedir ajuda aos soldados romanos, eles vêm, não entendem o que está acontecendo, prendem Paulo, levam Paulo para a fortaleza Antônia, que era justaposta ao templo. Certinho? E aí, semana que vem, a gente vê que Paulo vai fazer uma defesa em hebraico, né? Que é o que vai trazer admiração de muitos outros, né? Um ser mal vestido, maltrapilho, emagrecido, envelhecido, de repente, uma cultura, uma bagagem, não só espiritual, mas uma bagagem cultural muito grande. E ele vai fazer um discurso para o povo em língua hebraica. Certinho? Aí fica para a semana que vem. Tá bem? Então vamos lá. Para o céu e o inferno, nós estamos aí com Kardec discutindo e tentando aprender sobre os momentos logo após o desencarne, certo? Ou seja, Kardec estudou primeiro os espíritos que ele chamou de espíritos felizes. Onde eu faço agora, dá uma ajudinha. Não sei se vocês acharam aí, né? Não. Dá uma mãozinha aí. Segunda parte, capítulo 3. Espíritos em condições medianas. Aí, um pouquinho para frente, vai ser o Marquês de São Paulo. Achou aí? Então, Kardec nos mostrou, primeiro, os espíritos que ele chamou de felizes, ou seja, aqueles que desencarnaram, tiveram esse momento que pode ser conturbado ou não para o espírito, logo após o desencarne, de uma maneira, passaram por ela de uma maneira muito tranquila, e agora ele está nos trazendo relatos de espíritos que ele considerou medianos, né? Que morreram, desencarnaram, numa condição muito boa, mas também não ruim, né? Então, primeiro nós vamos estudar os medianos, depois nós vamos estudar o que Kardec chamou de sofredores.
Então, dentro dos medianos, nós estamos no Marquês de São Paulo. Certinho? Podemos ir aí? Achou aí? Show, Cleone? Então, vamos. Marquês de São Paulo, falecido em 1860, evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Aí a evocação. Ele respondeu: aqui estou. A senhora vossa irmã pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante formada para estar bem segura de si mesma. Aí ele respondeu: tratarei de responder o melhor possível. Ela deseja saber primeiro se sois feliz. Aí ele responde: estou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. Então vamos lá, só para a gente entender, não sei se vocês estão acostumados, o que ele está fazendo? Eles estão numa reunião mediúnica, eles evocam alguém que já morreu em espírito para que nos traga informações e ensinamentos. Então, o espírito conhecido, né, da neta, a pedido da neta, né? Isso, a pedido da irmã. Isso. E aí ele começa a responder. Então, a primeira informação que ele dá, eles perguntam se ele é feliz. Ele diz o quê? Nós, na erraticidade quer dizer o quê? Os que desencarnaram, estão vivendo uma vida espiritual para depois reencarnar de novo. Então, é esse período entre desencarne e a nova oportunidade de reencarnar. Esse aqui é essa erraticidade. Então, o que ele diz? Nesse plano onde nós estamos aqui, não há felicidade absoluta, nem castigo absoluto. Isso nós já vimos lá quando nós estudamos os anjos e demônios, né? Que acreditava-se àquela época, né? Por alguns segmentos religiosos, que existiria um castigo eterno ou uma felicidade eterna, que seriam imutáveis. E hoje a gente sabe, com todo esse conhecimento, que há um trânsito aí. Nós temos dívidas que são resgatadas e nós seguimos buscando a nossa felicidade. Certinho? Então, esse que é o caminho, não é nada absoluto. Vamos lá? Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Aí o Espírito respondeu: permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí, senão para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Então, aqui vem duas informações. Primeiro, ele perdeu um pouco a noção do tempo. Ele não sabe quanto tempo ele ficou em perturbação, né? E o segundo é a questão da oração, que nós já vimos nos espíritos felizes, que a oração de quem está aqui os afeta lá, e a oração deles lá nos afetam aqui. A oração de encarnado afeta o desencarnado, de encarnado afeta o outro encarnado. Então, há esse intercâmbio fluídico de energia. Então, a oração, mais uma vez, trazendo benefício para ele, desencarnado, se estruturar, se equilibrar novamente. Beleza? Vamos lá. Aí o Espírito pergunta: podeis avaliar a duração dessa perturbação? Eles perguntam, ele responde: não. Você vê, ele morreu em 60, ele foi evocado em 61, então é diferente de alguns outros que foram evocados na mesma semana da morte, no mesmo dia da morte. Esse aqui foi evocado quase um ano depois, então a gente não vai saber quanto tempo ele ficou em perturbação, né? Quais foram aqueles dos vossos parentes que reconhecestes primeiro? Aí o Espírito respondeu: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Eles me iniciaram na nova vida. Beleza, vamos lá. Sempre a mãe, o pai, o familiar, aquela pessoa que amada, né? Que nos recebe no plano espiritual, nosso mentor. Os amores passam, né?
do plano espiritual. A ligação é muito maior do que a carnal aqui, certo? A nossa grande família espiritual. Né? Os espíritos afins também, né? Os espíritos afins, isso. A grande família espiritual é muito maior do que a nossa família encarnada, né? Ninguém está abandonado ao véu. De jeito nenhum. De onde vem que no fim da vossa moléstia parecieis conversar com aqueles que tinhais amado na terra? Aí ele responde: porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Então, o que a gente vê aqui? Aquela questão que a gente já vê várias vezes. Quando a pessoa está muito doente, igual ele aqui, já foi envelhecendo, ficou doente e vai desencarnar, os laços, né, de perispírito com o nosso corpo físico, eles já vão se desfazendo. Aquela coisa que ficava muito ajustada enquanto a gente tem muita energia vital, ela já vai se desfazendo. Então, muitos de nós começam a ter vislumbres da vida no plano espiritual, porque facilita que nós entremos no padrão vibratório do plano espiritual. Então, se a gente vê aqui, vocês lembram que eu falei com vocês semana passada o ensaio teórico da questão 257 do Livro dos Espíritos? Eu vou ler um parágrafo aqui para a gente ver. Aqui. Então, Kardec vai dar uma explicação técnica para essa questão que ele teve. Ele começou a perceber coisas do plano espiritual. E nós vamos ver que no próximo espírito também vai perceber muito coisa do plano espiritual antes de morrer. Então, o que Kardec nos diz? Questão 257, né? É o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Tirei 2 parágrafozinhos aqui. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação. Não se crê morto porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Esse estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Certo? Então, Kardec está dando explicação técnica. Por que ele ainda está assim? Porque ainda tem uma ligação. Ele não está completamente lá. Ele não está encarnado com toda a energia vital aqui. Então, ele começa a perceber. Né? Certinho? E isso serve também para o momento do desencarne. Aqueles que já morreram, mas ainda tem alguma ligação com o corpo e ficam sofrendo, e vê o corpo, sentindo dores, perturbados, e não entendendo bem o que está acontecendo. Certinho? Então, vamos lá. Vou usar, na mesma questão, Kardec põe uma definição de perispírito. Então, vou usar aqui o que Kardec escreveu. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal. Contém eletricidade, fluido magnético e até certo ponto matéria. Então, o perispírito é uma coisa fluídica, muito quintessenciada, que a gente não vê, porque os nossos olhos são grosseiros, mas é aquela estrutura fluídica que delimita nós espíritos no plano espiritual. E é essa estrutura que, quando vamos encarnar, ela vai modelar o nosso corpo. Ou seja, esse corpo que nós temos, ele foi modelado de acordo com o nosso perispírito, que algumas vezes a ciência chama de modelo organizador biológico. Certinho? Ou seja, o nosso corpo espiritual. Certinho? Nós vamos ver isso que Paulo fala em sua carta aos Coríntios,
que nós temos um corpo que ele chamou de psíquico e um corpo espiritual. Né? Então, não é coisa do Kardec. Paulo já falava isso. Né? Muitos profetas falaram isso. O Senhor tira a nossa alma da sepultura. Não vai tirar o corpo da sepultura, tira a alma. O corpo físico fica lá. Na Gênesis a gente vê: tu és pó, e em pó você vai voltar. O que é físico, o que é espiritual, é espiritual. Então, quando nós vamos para o plano espiritual, nós somos delimitados, individualizados por esse corpo fluídico chamado perispírito. Certinho? Beleza? Então, vamos lá. Como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Ele responde: porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Então, o que acontece? Por que lembrar algumas coisas da infância? Porque a infância está mais perto do momento da reencarnação. Você reencarna, tem aquele período onde a gente, até os 8 anos, né, segundo André Luiz, onde vai se adaptando, se ajustando cada vez mais o perispírito ao corpo físico. Então, nessa idade, às vezes criança tem ainda muitas visões espirituais, percebe coisas do plano espiritual, que eles chamam de sonho, ou às vezes amiguinho imaginário. Então, esse período é um período onde há um perispírito ainda com mais liberdade, vamos dizer assim, né? Do que depois, na hora que a gente entra na vida adulta, onde essa parte de interação perispírito, plano físico, corpo material é muito, muito intensa, e aí realmente a gente perde muito dessas percepções espirituais. Acho interessante essa comparação que faz, é justamente a similitude, né? De que nada é abrupto, nem o reencarne, nem o desencarne é abrupto. Ele tem uma transição, e o desligamento é feito de forma paulatina e adaptativa. Então, essa comparação, ela é, na realidade, perfeita e lembra aquela fala, né? Quando eu nascia, todos sorriam, só eu chorava. Quando eu morria, quando eu desencarnava, todos choravam, só eu sorria. Essa inversão de transições, ela é muito interessante, e a necessidade de vinculação do perispírito com as células corporais. Ela é muito, muito interessante. É interessante. Quando a gente vai chegando no momento da morte, nós vamos descolando pelo espírito, começamos a ter vislumbres do plano espiritual. Sim. Quando nós estamos reencarnando, ainda não estamos muito ajustados pelo espírito, a gente tem os vislumbres do plano espiritual. Né? Então, as duas pontas, não há essa interação tão intensa, né, do perispírito com o corpo físico. E o interessante, eu acho que o amparo se demonstra nos dois períodos. Os dois períodos. O plano espiritual, ele se prepara para levar de volta todos nós no momento da partida, do retorno para lá. Sim. Da mesma forma que eles integram de forma também carinhosa, e essa ligação que se tem, que todas as crianças têm. É extraordinário isso. Vamos lá. Eles perguntam: como entendeis? O Espírito responde: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. Continua. Porque, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa. Então, aqui a gente vai ver, por que ele está perguntando isso? Ele já tinha comunicado com o grupo mediúnico. Eles estão perguntando, mas por que antes você falava assim? Nós vamos ver na explicação de Kardec, vai falar assim: meu corpo precisa de água, meu corpo está com frio, ele está com frio, ele precisa de água. Ele já está tratando o corpo dele como outra pessoa, não é? Vocês vão ver aqui nas respostas, é interessante
essa percepção desse espírito é uma coisa que a gente acho que vai ver pela primeira vez aqui no Céu e Inferno, esse tipo de percepção. Vamos lá. Aí ele responde: porque eu era vidente e vos disse, e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o corpo físico e o moral. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Vamos lá. Agora é uma explicação que Kardec dá. Agora já não é ele falando. Em negrito, letra pequenininha aí, Kardec está explicando o que está acontecendo. Vamos lá. Aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede, respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, ao seu corpo que era necessário dar de beber e não a ele, espírito. Este fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos. Vamos lá. Em uma comunicação anterior, ele falava isso, ele já estava caminhando para a morte do corpo, ele falava, ele, referindo-se ao corpo dele, tem sede, tem frio, dá isso para ele, está doendo ali, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo mais, né? Então, ele estava falando daquilo. E aí a gente percebe uma coisa que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Nossa vida intelectual está ligada ao espírito, à alma. Nossa vida orgânica está ligada nesse corpo. Então, espírito é espírito, né? E Jesus falou isso para nós. O que é nascido do corpo é corpo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Né? Jesus já colocou isso também nas suas... Da mesma maneira que Paulo, quando Paulo fala corpo psíquico, está falando do corpo físico, e corpo espiritual, está falando da alma, do espírito. Né? Então, é um conceito que os profetas traziam, que Jesus trouxe, que Paulo trouxe. Beleza? É uma pergunta. Quando eu falo que numa comunicação anterior, ele foi evocado quando ele estava prestes a desencarnar? Não, ele contou essa história depois, numa evocação anterior, numa outra conversa. Essa pergunta aí, a 7, ó. Mas será que ele fala, por exemplo, no hospital, e ele falava, tipo, ele estava com ou não? Não, eu acho que aqui é uma comunicação. Isso, mediúnica. Porque na outra, ó, ele tenta explicar, então parece que eles já conversaram com ele antes, ele deu essas informações e agora eles evocaram de novo. Tem mais de uma conversa aqui. Ele fala tanto que ele era vidente. Hã? Ele fala muito que ele era vidente. Vidente, parece que ele tinha essa mediunidade, essa facilidade de desdobramento. A mediunidade dele tinha mais essa característica de desdobrar e ter visões do plano espiritual. Na própria manifestação dele aqui, ele traz um esclarecimento, essa que chama a atenção, dizendo que muitos de nós, eu acho que é bom de usar esse termo, nós estamos todos no mesmo mundo, muitos de nós, próximo ao desencarne, temos aguçada essa mediunidade para a evidência. É o que justifica, mesmo muitos de nós que encarnados não a tínhamos de forma ostensiva, próximo ao desencarne, até pelo desligamento, dependendo, obviamente, do contexto muito mais abrangente, isso pode ocorrer. Né? Isso já li em vários trechos, vários estudos, sempre traz alguma coisa nesse sentido.
eu tive uma experiência pessoal lá em casa, às vezes na dúvida, o que é esse retorno de memória e o que é a visão de futuro e de amparo, que eu vivencio lá com a minha avó naquela situação próxima, com a possibilidade de transição, mas eu sempre observo, eu acho fascinante. Porque a gente não tem, eu não tenho essa faculdade, mas aqui ele traz um pouco acima do texto Paulo nesse sentido, desse desenvolvimento nesse momento. Que é a transição, a criança tem, é o amigo imaginário que ela enxerga, ela vê, e às vezes passar por período, o reencarne, dizer assim, sedimentado a partir dos 7 anos, 8 anos ali, nada mais, acabou o amigo imaginário, foi embora, ficou de lá. É interessante a gente pegar Emmanuel, ele responde no livro Consolador, Sim. que ele põe: mediunidade é atributo do espírito, patrimônio do espírito imortal. Ou seja, é uma propriedade nossa, nós temos. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, por conta das nossas necessidades atuais. E isso todos nós somos só a gradação do que, aliás, nós ficamos desse intermédio, dessa mediação. Nós somos meio lá, ficar mais nada. E outra coisa, se a gente cultivar, não é tal do desenvolver, mas cultivar, dar atenção, estudar, se dedicar àquilo, seu atributo pode florescer, né? Tem muitos médios, surgem o quê? De grupos de estudo, vai aumentando as percepções, vai, de repente, acaba vendo a necessidade de participar de uma reunião mediúnica e tal. É assim mesmo, porque é nosso, é propriedade nossa, é característica nossa. A mediunidade. Nós somos médicos, né? Isso. Paulo falava para alguns isso, ou seja, no final do livro, ele sempre fala isso. Todos são médicos, né? Médicos da limpeza, médicos, ou seja, todos nós temos as propriedades mediúnicas. Sim. Todos nós temos contato com o plano espiritual. Alguns mais aflorados, mais desenvolvidos do lado da evidência, do lado da psicografia, do lado disso, mas a grande maioria de nós, do lado da sensibilidade, as intuições, as percepções, são todas elas mediunidades. Com certeza. Tanto para o bem quanto para o negativo. Entra na parte, como você falou, da intuição, como na parte da obsessão. A influência sentida. É a questão da sintonia. Por isso da gente cultivar o estudo, os bons pensamentos, a oração, porque aí é que vai direcionar com quem que nós vamos nos intuir, nos instruir do ponto de vista espiritual. Exatamente. De forma talvez mais... Qual turma nós vamos andar? De forma mais simples, esse corpo ele limita o nosso contato com o nosso local natural. De origem. Limita mais ou menos, vai variar, e em momentos também ele varia muito. Você vai ter momentos de maior proximidade, maior sensibilidade, por conta de estudo, por conta da necessidade de chamamento, porque às vezes vem para justamente dar um chacoalhar para que você desperte, que você vá, busque. Tem várias situações, mas a ligação está aí. Joana de Ângeles fala assim, né? Se você quer saber em que nível mental você está, analise o seu pensamento a cada momento. Se você pode contar esse pensamento seu para os outros, você está tudo muito bem. Se você não pode contar, porque está tudo mal. Ou seja, a gente tem que analisar os nossos pensamentos mais íntimos a cada momento, porque senão a gente não consegue perceber o monte que a gente está vibrando. Né? Ou seja, a gente já está muito bem, mas os pensamentos estão vinculados no meio da coisa. E é interessante, porque a nossa vida em espírito é uma vida eminentemente mental. Aí da gente treinar isso. Porque lá é mental, não tem jeito. É difícil. A mente sempre do bem. Porque lá nós vamos, para a turma que é superior a nós vamos ser um livro aberto constante. O nosso pensamento vai irradiar pelo nosso fluxo, né? A gente é encarnado para eles. Para eles também. Já é. A gente está pensando, eles estão pensando. Para quem é superior, sim. Né? Para quem está no mesmo nível nosso, não. Mas para quem é superior, a tal da aura, o que é? A exteriorização da nossa energia, do que pensamos, de como é a nossa constituição energética. Né? A força do pensamento ele materializa, ele pode
É algo extraordinário. Às vezes vem coisas que até nós não sabemos, né? Vivências passadas e tudo, eles olham para a gente e nos leem. Com certeza. Eu não queria usar a expressão, mas de cabo a rabo, tudo. Vamos lá. O que dissestes do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação, levaria a crer que não sois muito feliz. E as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como aos infelizes. Aí ele responde: estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não estará satisfeita senão quando voar para os pés do Criador. A gente vê, acho que duas coisas importantes aqui. É outro que fala, o vovô que falou da honestidade divina e honestidade para os homens. Ele aqui fala em outras palavras, que as virtudes aqui têm o seu valor justo. Ele está falando a mesma coisa que o vovô que nós conversamos semana passada, que falou da honestidade para Deus, baseia-se em quê? No perdão, compreensão, no trabalho no bem, no esforço que a gente faz para o bem, Os valores morais. valores morais, no cumprimento do dever, né? O vovô falou isso. E aqui ele está falando isso também, de outra maneira. Que aqui as qualidades nossas têm um valor justo, ou seja, não é o valor que a sociedade enxerga em nós. Lá é o que é mesmo, não tem... eu acho que ele é honesto, eu acho que ele é correto. Não tem isso. Lá, tudo tem o seu valor. E a outra coisa que ele fala é que ele não está muito satisfeito com a posição dele, né? E parece que ele é muito exigente com ele mesmo. Ele diz, eu só vou ficar satisfeito quando eu estiver nos pés do Criador. Ou seja, na hora que eu chegar onde eu tenho que chegar na minha escala evolutiva, né? Muito duro com ele, assim, né? Mas legal. Me permite destaque aqui, entre essas duas colocações, ele fala que está 1000 vezes melhor do que aqui. Quer dizer, a comparação é gritante. Não é o ideal para ele, obviamente, é mediano, né? Mas 1000 vezes melhor. Mas isso se deve, 1000 vezes melhor, se deve exclusivamente pela postura dele. Ele já tinha uma postura boa, porque uma postura boa leva a isso. Sim. Se nós não tivermos a postura boa, entra a questão. Obviamente, se estuda muito, quando se fala em umbral, se fala de momento de transição, que nada mais é o umbral do que o plasmar para nossas tristezas. É justamente esse pensamento que cria um local, não é um local criado para depósito, nem nada. Seria a força, o peso do pensamento, o peso da atitude. Aqui ele traz 1000 vezes melhor, tanto bem que ele quer mais. Ou seja, o caminho dele é o caminho bom. Tá? Sim, está no caminho e ele é exigente. Mediano. Pois é, 100 vezes melhor do que aqui. Sim. Então, é sinal de que o auxílio, a benevolência lá em cima, o reconhecimento das atitudes é muito maior do que Sim. E isso é outra coisa que eles falaram, né? Eu recebo muito mais do que eu mereço, né? Nos lembra a questão da misericórdia divina, né? Outros espíritos desencarnados falavam isso. Eu estou numa condição muito melhor do que eu mereço. Eu não mereço isso, né? Eles põem isso. Que caracteriza a humildade. E a humildade, você vê que ela se vincula. Não tem como você ser humilde e não ter o benefício. A humildade, o reconhecimento, ele é recíproco. Quer dizer, só que quando você não tem noção do que você está obscurecido, é esse deslumbre. 1000 vezes melhor, achando que foi fora do merecimento. Na realidade, não. Obviamente, tem o merecimento. Mas a humildade leva a uma satisfação maior nessa comparação. Não há erro lá, né? Não. Cada um vai para o lugar onde está.
onde precisa estar, onde é do merecimento está. Então, você está bem, é porque é ali que você tem que estar mesmo. E é aquilo que os outros falaram, a tal da força que nos atrai. Até converso com a Gabi aqui outras vezes. Como é que eu vou parar aqui ou ali, né? É a força, aquela força que vai nos puxar, né? Que os Espíritos falaram para a gente, nos arrasta para ali ou para cá, né? De acordo com o nosso padrão. Padrão, isso. É energia. Nós vamos Lá Nós não vamos- dá um jeitinho da fotografia. lá, não tem jeito. Lá vai gente brasileira. Nós vamos parar na onda vibratória Não tem gente que mentir nós comigo, fazemos. não. Não tem não. Lá não tem não. Então, é isso. É a gente perceber, né, aprender com esses seres que vieram nos trazer informações muito interessantes desse momento, né, logo após o desencarne, que é um momento complicado para nós, mas que a gente vai passar por ele. Já passamos outras vezes. Vamos passar de novo. Né? Certinho? Beleza. Para aqui, né? Aí a gente começa no Dr. Cardon, na semana que vem, tá? E vamos para o Livro dos Espíritos, para a gente... Então, o Livro dos Espíritos, nós estudamos a lei natural, né? Que nós conversamos, que se divide no seu aspecto físico, né? Onde estão inseridas as leis da natureza, e o seu aspecto moral, que Kardec pegou e dividiu em 10 leis morais. Certo? Então, nós estamos na primeira lei moral descrita por Kardec, que é a lei de adoração, na 650. Acharam aí? Deixa eu ir. Certinho? Esse aqui é mais fácil. Aí, 650. Vamos lá. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Vamos lá. O Severino Celestino, naquele dia, acho que o Marcel que postou, fez uma palestra disso aqui. Ele começou com isso aqui. É um sentimento inato? De todos os tempos, em todos os povos, essa adoração por um ser superior, ela vem presente na história. Há milhares de anos isso vem. Mas é muito justo isso, porque nós somos criaturas, né? Filhos do Criador. Você está antecipando a 658. Exatamente isso, a 658. Mas por que isso tem? Porque nós estamos ligados a Deus. Né? Deus nos criou, nós vamos voltar para Ele. É isso mesmo. A 651 é isso aí que a Diara agora atrapalhou. Então, aqui o que é inato isso. Nós adoramos. Só que a gente, dentro da nossa evolução espiritual, a gente adora lua, sol, natureza, trovão, a terra, as águas. E com o tempo, nós vamos ganhando em evolução espiritual e conhecimento, nós começamos a realmente buscar adorar a Deus. Nós estamos muito longe. Miramês nos coloca que quem realmente adora a Deus são os espíritos superiores, né? Os espíritos nem superiores, espíritos crísticos, espíritos puros. Esses adoram a Deus, porque eles estão servindo a Deus integralmente com toda a sua essência. Em comunhão com Deus. E não há uma afetação, como em outros estágios evolutivos, do meio. Que faz com que, desde os primórdios, desde a nossa época, vamos dizer assim, mais animalesca, o que não era entendido era algo divino. Porque o que eu não crio, o que eu não faço, é algo que veio além de mim, então é divino. É onde entra o politeísmo. Então, tem inúmeras crenças em inúmeros deuses diversos, porque é algo que eu não sei de onde vem e que me é maravilhoso, ou positivo, ou ruim, ou aquela coisa mais forte que eu.
né? E na medida que vai, hoje nós temos essa visão. Quando inicia, quando você lê o livro dos Espíritos, a gente vê que ele é atual, e dentro dessa atualidade que ele tem, o quão ignorante nós somos. Sim. Não é? E é justamente isso que dificulta essa adoração plena, essa visão plena do ser divino. Nós estamos engatinhando nesse processo de adorar a Deus, né? Você vê que Miramês, na pergunta anterior, o que ele colocou como adorar a Deus? Não é você ficar na frente de uma imagem ou de alguma coisa ajoelhado, rezando, não é isso. O que Miramês colocou? O Miramês colocou para nós? Adorar a Deus é o quê? Você exercer o perdão, você trabalhar, você cumprir o seu dever, você ser compreensivo, você usar com caridade, acima de tudo, amar o próximo. E o mandamento dele, o maior mandamento dele. Amar o próximo. E Miramês é interessante, aqui ele põe, se você não quer ouvir Jesus, quando Jesus fala assim, os 10 mandamentos de Moisés, ele resumiu em 2, amar a Deus e amar o próximo. Não quero seguir Moisés. Então, siga os 10 mandamentos. Se você não quiser seguir Jesus, fala assim, não, eu vou amar só a Deus. Aí você ama só a Deus. Mas quando você ama a Deus, você ama tudo que ele criou. Então cai na mesma coisa. Né? Porque amar a Deus é você amar na integralidade tudo que ele fez. E o interessante é que os caminhos levam, no final, um teólogo comentou comigo falando que as únicas religiões hoje existentes, em que pese eventuais interpretações, o cerne, o conteúdo delas é o mesmo. Independente de ser oriental ou ocidental, o que quer que seja, entra de novo naquela história. A característica da verdade, ela ser imutável e onipresente, ela está em todo lugar. Então, quer dizer, independente de você precisar de uma imagem, de você não precisar, de você precisar de um pensamento disso e daquilo, os caminhos são muitos. O fim é o mesmo. Como você acabou de colocar, você não quer seguir esse, tem aquele, você não quer seguir aquele, tem aquele. E vai estar vinculado diretamente às nossas afetações e necessidades, acima de tudo. Os pensamentos das religiões vão evoluindo. Né? Eu saí para cá, estava conversando com a minha esposa, que está até online, seguindo a gente aqui. Mas é interessante porque aquela frase que fala que a religião é o futuro, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E isso é evidente em alguns aspectos, né? A gente comentando sobre isso, falando. Por exemplo, a gente, hoje, se você conversa com algum praticante de outras religiões e fala sobre penas eternas, essa ideia não é aceita mais. Entendeu? Ou seja, mesmo a religião sendo, coloque a pena eterna como sendo uma realidade, os adeptos dessas religiões, e mesmo quem professa a religião, não aceitam mais muito essa ideia. Você vê que isso já não é muito falado mais. Ou seja, as religiões estão evoluindo para uma convergência, né, onde Deus é eternamente bom, Deus é soberanamente justo e bom, não é o Deus punitivo, é o Deus bondoso. E isso é o caminho, isso vai acontecer, quer nós queremos, quer não. Mas essa crença aí do morreu, acabou, do fim, você falou a verdade, ela está desaparecendo de forma tão evidente, isso se dá porque a informação é plena. Eu posso ter um título, eu posso colocar um título para mim, eu sou dessa ou daquela religião, mas a minha mente é muito mais aberta. Eu passei por uma situação bem interessante, vocês sabem disso, eu não preciso falar assim, é isso, é aquilo. Eu gosto que a pessoa pense, e uma pessoa que tinha essa crença de que morreu, acabou, aquela coisa de sentou no local específico, e ali ficou para a eternidade, e ela perdeu o companheiro de vida dela, uma pessoa muito próxima. E ela sabia, mas que morreu a vida inteira, vizinhos. Ela chega para mim e fala, muito chorosa, ela fala, você acha que acabou mesmo? Você acha que eu não vou encontrar com ele? Eu falei, eu não acredito nisso. Eu acho que é diferente. Mas o que você sente? Falei para ela. Ela falou assim, eu acho que eu acredito em você. O momento, o sentimento, a realidade, tudo está dentro de nós. É algo além. Né? A gente pode dar título, a gente pode ficar passando uma vida inteira usando a máscara de um título, porque ele é como. Me é mais tranquilo enfrentar isso do que evocar para mim responsabilidades.
Mas a consciência de que existe algo mais, a consciência de que se é uma vida só, dependendo do que eu viver, isso é injusto, ou melhor, independente de como eu viver, vai ser injusto, perante mim ou perante o próximo. Então, te joga a pensar que é algo mais. É a busca pelo conforto. Eu vejo isso também. A busca pelo conforto. Tem a minha mãe que tem quase 80 anos, perdeu um filho, e hoje ela escuta eu falar, ela fala assim, mas eu vou mesmo encontrar um dia com ele? Ou será que a minha mãe e o pai estão amparando, tem pessoas boas amparando? Isso a conforta. E ela passou a acreditar nisso, porque isso traz um conforto para ela. Né? Não tem o conhecimento, mas isso conforta. E eu acho que, nesse sentido, ela vai mudando a cabeça, Sim. na medida que ela quer se confortar com isso. Nós estamos com evolução diária, minuto a minuto, segundo a segundo, toda hora algo novo nos é agregado, em maior ou menor quantidade. O caminho, né, das religiões é nós buscarmos o quê? Ter confiança e esperança em estarmos em sintonia com Deus. Sim. Isso é a convergência de tudo. É a busca de todos os segmentos religiosos, é esse. Então, não tem a minha melhor, a outra pior, a minha que está certa, a sua que está errada. Isso são bobagens nossas, de ignorância nossa ainda. Do orgulho, a vaidade, Falta de maturidade. Combater dentro do espiritismo. Isso. Muito dentro do Dentro do espiritismo, se achar que é melhor, não é. É falta de maturidade nossa. Né? Não há disputa. São caminhos, né? São buscas de maneiras diferentes, dependendo do sentimento de cada um, da percepção, né, de Deus de cada um, buscando essa sintonia com Deus. É isso que nós estamos E buscando. nós vemos aqui, nossa sociedade, vamos no modo menor, tá? Como era há cerca de 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma questão de intolerância religiosa maior, e hoje em dia, eu uso brincar isso aí, eu falo muito isso, brincando com minha esposa, porque ela fala, eu sou espiritual, ela brinca, né? Porque ela gosta ali da imagem dela, mas ela lê os livros, ela participa, ela conversa, mas a necessidade dela, eu tenho que respeitar, mas não há mais, é muito pequeno aquele grau de preconceito que se tinha no passado. Então é algo dinâmico, é algo que tende sim a melhorar, e a verdade, a razão, ela é relativa. Ela vai mudando, talvez, de acordo com, talvez, porque eu não tenho certeza, né, são dúvidas, a partir do momento que eu vou vencendo a minha verdade, meu orgulho, e que eu trabalho na humildade, onde eu tenho que ter a consciência de que o conhecimento ele é incessante, e quanto mais eu sei, né, quanto mais sei cada sei, essa máxima tão antiga e mais atual que isso. E não foi por isso que disse. Olha que interessante. O nosso saber é muito pequeno, né? Então, é a nossa busca mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos finalizar certinho? Está no horário. Semana que vem a gente começa na 651, tá? Nós já conversamos um pouquinho sobre ela, mas tem mais tópicos aí para a gente falar da 651. Vamos lá, vamos finalizar então? Você finalizou? Vamos todos, queridos companheiros, fechar os nossos olhos, continuar em conexão com todos esses amigos aqui presentes do plano espiritual, que estão dando a todos nós essa oportunidade de mais uma vez ampliarmos os nossos conhecimentos e o nosso entendimento dentro daquilo que o nosso espírito tem ânsia de receber, de viver e de aprender. Que consigamos aos poucos irmos nos desenvolvendo, nos tornando melhores, mais afáveis, andando
em maior conformidade com aquilo que vamos aprendendo aqui. Cada um leve a paz, essa ambiência gostosa que estamos vivendo aqui para os nossos lares, ambientes de trabalho e demais ambientes que frequentamos. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente, quem que deseja ir fazer os Atos Apóstolos no ano que vem, é só o discurso do Paulo, em hebraico.